Fala, moçada, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Tranquilos? Firme na paçoca, graças a Deus? Então, bora para mais uma aula hoje de Sociologia aqui comigo, professor Bruno Pontes, trazendo para você um tema super importante que cai pra caramba, é um dos itens que mais rola aí no Enem, que é o tema da cultura. Hoje, a aula de introdução a esse tema, para a gente compreender bem, para a gente preparar bem o nosso terreno para enfrentar aí o Enem e os vestibulares que virão pela frente. Bora comigo então? Vamos lá, moçada! Primeira ideia que a gente tem que entender, né, ou na verdade colocar aqui como um primeiro problema, o que é cultura? É uma pergunta que toca a vida de todo mundo, querendo ou não, a gente se pergunta e a gente cria algumas teses de senso comum, né, que é aquele conhecimento que não tem assim tanta validação, tanta força, mas que muitas vezes também faz algum tipo de sentido dentro desse debate, né? As pessoas, elas olham para a ideia de cultura e pensam assim, cultura é aquela pessoa que ela tem um saber, né? Que é a pessoa que é douta, né? Isso é muito comum das pessoas antigas dizerem, fulano é muito culto, né? Culto como saber apenas, mas não. A cultura é um elemento que é característico dos seres humanos, né? Nós produzimos cultura, todos nós produzimos cultura. Cada um ao seu modo, cada um à sua proporção, mas diz respeito à nossa vida humana, né? A partir do momento que a gente entra dentro dos nossos processos de sociabilização, quando a gente vive em sociedade, a gente produz elementos de cultura. Então, a gente olha para a sociedade e vê essa pergunta muitas vezes aparecer, o que é cultura? E às vezes a gente se inibe, até mesmo diante de alguns debates, achando que a gente não tem cultura. Mó migué, porque na verdade você tem cultura, eu tenho cultura, nós produzimos cultura, tá bom? Tranquilo até aí? Primeira ideia então, mas Bruninho, como é que funciona essa parada? Me ajuda a entender como que a gente elabora essa ideia de cultura, então, esse conceito de cultura, como que ele surge? Pois bem, para a gente entender essa dimensão da cultura, a gente tem que imaginar ali o ser humano no seu estado de natureza, né? O estado que a gente chama de pré-linguístico, ou quando ele vai desenvolver ali a linguagem. O ser humano, é muito legal, Rousseau, tem o Jean-Jacques Rousseau, tem algumas passagens muito maneiras para explicar isso, né? O ser humano vivia sozinho, livre, pela floresta, né? Então, você vai se remeter ali àquelas aulas de biologia, né? Como o ser humano vai se adaptando ao meio, né? Antes andava como alguns primatas, né? Com as mãos no chão, depois ele vai se erguendo, vai olhando para frente, né? Alcança mais, tem um alcance maior com a visão, começa a caminhar aí com os membros inferiores, até surgir essa ideia do Homo sapiens sapiens, né? Bom, o que tem pra gente pensar na aula de hoje como uma aula de introdução ao tema da cultura? Primeira coisa é a noção de superação de estado de natureza. No estado de natureza, os indivíduos viviam sozinhos, né? Eles não tinham ali uma ideia de família, né? De consolidação de alguns laços e vínculos. Mas a partir do momento que ele começa a ter necessidade de, por exemplo, caçar junto, de conviver junto, de rolar uma interdependência ali com outros sujeitos, ele começa a criar e desenvolver algumas questões que dizem respeito à cultura já. E aí a gente vai olhar ali, por exemplo, a ideia de humanização, o simbolismo e a linguagem, tá? Então, o ser humano, ele se caracteriza assim, a partir do momento quando ele vive ali em comunidade, a partir do momento que ele se estabelece vínculo, e aí ele cria essa interdependência, e que essa interdependência, que a gente começa a gente pode chamar já de um início de sociedade, começa a exigir dele algumas coisas. O que nasce daí, né? Primeira coisa, a noção de simbolismo. O ser humano, então, ele desenvolve através da sua capacidade linguística elementos que vão expressar, né, vão trazer significado para o mundo, para as relações, para as coisas que eles veem, né? Então, é muito comum você olhar nos períodos mais antigos da história, você vai ver desenhos nas cavernas, você vai ver algumas pinturas que são descobertas através da arqueologia,
que elas demonstram exatamente essa primeira forma de expressar alguma coisa, que é o símbolo. Por mais arcaico que ele seja, ele traz um significado. Ora expressa um animal, ou a forma como eles caçavam um animal. Ali está querendo, muitas vezes, contar uma história. Isso é uma produção de cultura. Produção de cultura que vem através do símbolo, né? E claro, o ser humano, ele é um animal simbólico. Nós produzimos símbolo o tempo todo, porque o símbolo, ele é uma referência e ele traz significado para as nossas vidas. Não tem como a gente ignorar isso. O símbolo traz significado para a nossa vida. Vamos aqui abrir um parênteses. Pensa aí, por exemplo, você talvez tenha ganhado alguma coisa de alguém que ou você perdeu, né, essa pessoa acabou falecendo, ou alguém que você gosta muito e mora longe. E aquele símbolo, ele acaba te ligando a esta pessoa, porque ele traz um significado, é uma linguagem, uma representação importante. Né? Às vezes a gente ganhou uma coisinha quando era criança e você guarda até hoje. Isso é simbolismo, tá bom? Segundo elemento importante é a linguagem, tá? A linguagem é um conjunto de signos verbais, sonoros, gestuais, musicais, corporais, articulados, com o intuito exatamente de traduzir alguns sentimentos, né, de colocar para fora e estabelecer algumas conexões, algumas formas ali de vida entre as pessoas. A linguagem é a melhor forma, né, de sociabilização. No caso, vamos usar a linguagem verbal. Vamos fazer um exemplo do nosso cotidiano. As crianças. Criança, por exemplo, sofre demais, né, quando está querendo falar. E ela está desenvolvendo a fala. Ela está dentro de uma família, né, de um lar, né, numa pequena sociedade ali, e ela precisa colocar para fora aquilo que ela tem, às vezes, de desejo, de vontade. E quando ela está construindo a linguagem, é muito interessante que às vezes as crianças até se desesperam, choram, porque não conseguem externalizar aquilo que elas querem. Isso, a linguagem é uma forma de cultura. Estou usando aqui o exemplo da linguagem verbal, tá? Mas você pode falar também da linguagem gestual, você pode falar também da linguagem musical ou corporal, articulada, né? Por exemplo, algumas danças tribais que se remetem a algum elemento, a algum aspecto da vida comunitária e religiosa daquele determinado grupo, tá? Então, isso diz respeito à noção de linguagem. Mas, Bruninho, para que serve, então, o simbolismo e a linguagem dentro dessa ideia de humanização dos seres humanos ali, né, dos sujeitos? Simbolismo e a linguagem servem para ressignificar o mundo, tá? Ressignificar o que? Trazer um novo sentido, né? É dar um novo significado para o mundo em que eles vivem. Imagina você conhecendo uma outra pessoa. É muito legal pensar esse exercício, né? Você ser colocado num espaço com alguém que tem uma linguagem totalmente diferente da sua e você vai ter que se virar para sobreviver junto com essa pessoa. Vocês vão ter que criar símbolos e linguagens, né, para vocês conseguirem se conectar enquanto seres humanos e estabelecer ali um padrão de vida. Né? Bacana pensar sobre isso. É maneiro porque isso demonstra que a cultura ela é própria e está presente dentro de nós a partir do momento que a gente supera esse estado de natureza. Quando eu falo da criança, por exemplo, eu não estou falando do estado de natureza. A criança não está no estado de natureza. Mas a gente fala da estado de natureza como aquele homem pré-linguístico, a partir do momento que começa a estabelecer as primeiras experiências ali de socialização, né? Quando começa a criar as primeiras ideias de comunidade. Eu gosto muito desse termo para poder explicar exatamente isso. Tranquilo? Me acompanhando até aí, moçada? Beleza? Então, a partir daí, né, dessa superação do estado de natureza, da criação dos símbolos, da linguagem, e que varia, e isso é muito importante dizer, né? Cada lugar vai produzir um aspecto cultural diferente. Bruninho, dá um exemplo para nós? É óbvio que eu dou. Vamos pegar o elemento religioso, então, quer ver? Cada país, cada lugar diferente do Brasil produz, né? Eu falei país, falei Brasil, Bruno, escolhe um para ficar com a gente. Beleza, vou escolher então. Vamos falar de Brasil, né? O próprio Brasil, quando a gente fala do catolicismo,
você vai ver manifestações de catolicismo diferentes. Você vai ver algumas tradições extremamente conservadoras em determinadas regiões do país, outras que são ligadas a outros aspectos mais politizados da religião em outras áreas do país, porque cada espaço, cada comunidade vai promover aquilo que é próprio para aquele lugar do ponto de vista cultural, tá? Em algumas cidades, por exemplo, em grandes capitais, você vai ver tipos de missa sendo rezados diferentes, né? Um padre que é super animadão, e outro padre que é extremamente tradicional, né? E dentro ali às vezes dentro do mesmo espaço, tá bom? Então, acho que é muito legal a gente perceber que essa variação, às vezes ela vai acontecer em bairros ali, tá? Então, o Brasil, de modo particular, que é por causa dos aspectos de colonização, de tantos imigrantes aqui, a gente acaba absorvendo também outras culturas. Então, cada lugar, cada comunidade vai produzir aspectos culturais que dizem respeito àquela realidade própria, tá? Por exemplo, você vai lá para o interior do Nordeste, é comum, a gente vai ter ainda mais para frente um tempo onde a gente vai falar sobre sociologia da religião, que é muito maneiro, e também é um tema que vez ou outra acaba caindo no Enem, né? Mas eu quero aqui abrir um parênteses para dizer assim para vocês. Por exemplo, lá no Nordeste, no interior do Nordeste, é muito comum você ver algumas tradições religiosas que elas acabam emergindo da necessidade daquela comunidade. Muitas benzedeiras, né? Muitas pessoas, você vai olhar para Pernambuco, para Alagoas, para Paraíba, principalmente no interior, você vai ver muitas pessoas ligadas à Jurema Sagrada, que é uma tradição religiosa própria do Nordeste, que traz elementos do candomblé, da umbanda, do espiritismo e do próprio cristianismo, mas ao mesmo tempo você vai olhar que muitos desses são aqueles que vão rezar o povo, que vão ser quase que os médicos de algumas cidades do interior, porque tem cidade no interior do nosso país que quase não tem médico, e isso é muito triste ainda em estamos em 2019 aí, né, a gente falar sobre isso dentro do nosso país, tá bom? Então a gente vai ver essa diversidade, né, essa mudança, essas características próprias de cada lugar. Dá para comparar mais ainda, Bruninho? Dá? Pense, por exemplo, se você tem colegas de outros estados, os seus costumes, né, até mesmo a linguagem, a forma de representação. Você que vem do Rio de Janeiro, você que é do Rio de Janeiro ou conhece pessoas do Rio de Janeiro, quando vão comer um cachorro quente, eles vão pedir um pão com uma salsicha, 2 salsichas. E aí você vai para o Paraná, em Curitiba, e aí você vai pedir um pão com 2 salsichas, as pessoas vão ficar olhando para você e na hora vão flagrar que você não é do Paraná, de Curitiba. Por quê? Em Curitiba não se fala salsicha, se fala vina, né? Então eles pedem um pão com 2 vinas, que é próprio dessa cultura, é a forma como eles desenvolvem a linguagem para representar aquilo que todo mundo conhece, que é o cachorro-quente. Né? Maneiro a gente poder fazer esse paralelo, e quando a gente vai discutir as questões culturais, elas são muito mais amplas ainda. Isso aqui eu estou dando só uma pitada para a gente entender. Pois bem, Bruninho, vamos fechar então aqui a ideia junto com a gente para nos ajudar? O que seria cultura, então? Eu vou te dar um conceito hoje, para você assim ir absorvendo, para você trazer para dentro de si, e a gente vai desenvolvendo e trabalhando esse conceito daqui para frente agora. Então, cultura é um conjunto flexível, variável, arbitrário e histórico de códigos e convenções construído artificialmente por grupos humanos para a vida comum. Nossa, Bruno, beleza. O que é cultura, então? Cultura é tudo aquilo que é transformado pelo ser humano, né? É tudo aquilo que tem um olhar, né? Tudo aquilo que é modificado, tudo aquilo que é fruto da humanidade, a partir do momento, principalmente, que seres humanos começam a viver, a dividir uma vida coletiva. Então a cultura é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, tá? Do ponto de vista histórico, né? Variável, por isso que a gente percebe que às vezes aspectos culturais de um lugar são diferentes para outros, tá? Alguns construídos através de convenções artificialmente, né? Você vai olhar, por exemplo, algumas normas, algumas regras, elas variam de um lugar para o outro. Quando a gente vai pegar, por exemplo, nos Estados Unidos,
Em alguns lugares tem pena de morte, em outros estados não tem pena de morte. E aí você vai ver que a lei ela é própria daquilo que é produzido dentro da convivência social, tá bom? Então, mas qual é o grande objetivo? Tudo isso com o intuito, né, de privilegiar, melhorar a vida comum. Beleza, moçada? Espero que você tenha entendido. Essa aula é só uma aula de introdução à noção de cultura, né? É importante pra caramba tu entender, e às vezes cai na redação lá, esse elemento de superação que a cultura, ela nos dá, né? A superação de um estado de natureza. Quando o ser humano começa a viver em comunidade, começa a migrar para uma vida social. E essa vivência social, ela tem algumas demandas, né? A humanização, a ideia de humanização que é própria dessa superação, o simbolismo, a linguagem que ressignificam o mundo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Galera, estamos juntos, viu? Um beijo no coração de vocês. Foco aí nos estudos. E aqui, bora pra cima porque é tudo nosso. Até a próxima, moçada. Tchau, tchau.